la veste rossa e la bostina color del mar e le scarpette con le rosette fatte apposta per le malà e le scarpette con le rosette fatte apposta per le malà. Eu sou Zelma Maria Donadel, faço parte da Associação Belunese desde a sua fundação. Quando eu fiquei sabendo que eles estavam assim organizando uma associação aqui em Siderópolis, eu disse, eu quero participar. Eu quero participar porque eu sempre escutei muitas histórias do meu nono. Meu nono era uma pessoa muito legal e ele falava muito, sabe? Ele era uma pessoa que falava muito. Então, todas essas histórias, eu disse, meu Deus, depois ele morreu quando eu tinha uns 8, 9 anos, mas a gente, naquela época, a gente não tinha como perguntar as coisas, não tem? A gente escutava, a gente achava que era tudo historinha, mas eram tudo coisas verdadeiras. Então, eu achei, assim, muito legal que eu, de adulto, pudesse participar, né, de uma associação italiana. Meu nono se chamava Santo Donadel. Ele veio para o Brasil com 19 anos, veio para o Brasil em 1909, é quase 30 anos depois que os outros chegaram. Em 1906, foi trabalhar nos Estados Unidos, numa empresa italiana que estava construindo uma estrada próximo a Boston. Então, ele, com aquele dinheiro, né, que ele ganhou lá, ele comprou a terra ali perto do Rio Caeté, ali em cima, perto no Rio Fiorita, ali na encosta do Rio Fiorita ali. E então, com esse dinheiro que ele ganhou lá, ele sempre contava as histórias de lá também, dos Estados Unidos. Que aconteceu um acidente lá, morreram vários italianos e eles ficaram com medo, meu nono ficou com medo, né? E ele e um amigo dele, que ele sempre dizia o nome dele, que o nome amigo dele se chamava Beppe Samariotta. Ele dizia, não sei como é que era o nome do homem. E eles foram parar na casa dos missionários, uns missionários italianos que cuidavam dos índios, pediu para eles ficarem trabalhando lá. Aí eles ficaram 6 meses trabalhando lá. Mas depois deu assim um inverno muito rigoroso e eles quiseram voltar para a Itália. E quando eles voltaram para a Itália, um irmão dele, um irmão do meu nono, né, o Beppe Donadel, já tinha vindo para o Brasil. E uma irmã dele também. Aí eles eram só em 3 irmãos, meu nono. E a irmã dele, que era casada com Bettiol, com Ferdinando Bettiol, então todos os descendentes dos Bettiol que existem por aqui, na região de Siderópolis, são descendentes de uma irmã do meu nono. E então ele se estabeleceu lá, assim, era uma terra, tu vê, ele chegou os últimos, então pegou o terreno lá embaixo do morro, assim, uma terra assim mais magra até, né? Mas ele viveu a vida inteira lá, então ele contava muitas histórias da Itália. Ele contava, por exemplo, que lá nos Estados Unidos, os índios não tinham muita obediência, sabe? Eles trabalhavam a terra, mas quando tocava a campainha da comida, eles largavam tudo e deixava as carroças, os carros, tudo amarrados, tudo assim, tendo os boi ali, eles não descangavam os boi. Então o meu nono e esse amigo dele ia lá, descangava os boi, né? E um dia eles deixaram a porteira aberta, lá, uma porteira aberta, e o gado ia sair,
E o missionário mandou o nono de cavalo lá para fechar a porteira. Mas só que era um dia de muito frio e uma neve muito forte. Aí o meu nono disse que só lembra que ele fechou a porteira. E depois o cavalo trouxe ele até a casa dos padres. Ele já estava assim congelando. Aí os padres, ele sempre dizia que os padres lá esfregaram gelo para ele voltar. E quando fui para a Itália, eu contei essa história para as pessoas lá. Sim, e o nono disse que eles esfregavam gelo. Sì, Benedetta, é próprio così. Deve il ghiaccio, não sei o que, não sei o que. E até achei engraçado, né? Que ele trabalhava de coroinha na igreja, lá na igreja, e que eles tomavam um licorzinho bem bom. Nós achávamos que devia ser um suco, não sei. Mas ele disse que as freiras sempre davam para ele um suquinho para eles tomarem lá, ele tomava. E eles trabalhavam na casa de a meia assim, né? De um senhor que era assim, era meio cruel com eles. E assim, então eles estavam lá, não tinham muito o que comer lá mais, né? Mas eles eram assim muito de igreja, eles eram de fazer as procissões para pedir chuva. Eu escutava muitas histórias do meu nono, por exemplo, quando ia os velhinhos lá em casa. E os velhinhos, eles diziam assim, andam su de Santo Talhán. Eles chamavam o meu nono de Santo Talhán porque o meu nono veio 30 anos depois, né? Então, o velhinho lá, Vendramini, vinha sempre lá em casa falar com o nono. E o nono, uma vez eu escutei o nono contar uma história que agora eu comecei a pensar, né? Ele disse, Giuseppin, un giorno sono andato con la mia mamma a Treviso, falava bem italiano assim, né? Andare a Treviso, e se te vedesse la predica del vescovo Sarto. Aí eu pensei o quê? Tentei fazer uma análise do ano, né? Tal, mais ou menos que ele teria 10 anos, e era o Papa, como é que é o nome lá, o Papa Pio X, né? Que o nome dele era Giuseppe Sarto, e ele foi pároco de Treviso. Então ele disse assim, esse te vedesse lá, como é que se diz? La predica del vescovo Sarto. E ele dizia que era bem difícil lá na Itália, mas ele nunca falou mal, por exemplo, da Itália. Ele contava muitas histórias assim, mas ele nunca falou mal. Ele tinha uma fotografia, inclusive, não sei se é coisa para contar também, uma fotografia que ele sempre mostrava para nós, crianças, que era a sua amorosa em Itália. Aí, ele disse, questa qua era a minha amorosa em Itália. E a minha nona um dia disse assim, vá, vecchio, fala ferida com essa fotografia. Então, acho que era uma coisa assim, que ele disse que ela tinha 17 anos e os pais dela não deixaram ela vir para o Brasil. E daí, aqui no Caeté, ele se casou com a minha nona, né? Que a minha nona é dos Cumim, Amabile Cumim, lá do Rio Caeté, que agora, há pouco tempo, eu fiquei sabendo, era o único nono que eu ainda não sabia de onde era. Porque um nono é o Emílio Adamante, é de Dalmine, Bergamo, né? A nona Almina Fabri é de Comacchio Ferrara, inclusive o padre Valdemar Carbinati, que também é parente, a mãe dele é Fabri, a irmã da minha nona, ele foi lá em Comacchio e trouxe todos os documentos da família Fabri, dos Fabri, né? Então me faltava a mãe do meu pai, que era Comim, a Amabile Comim do Rio Caeté, mas a gente nunca sabia nada. Aí muita gente dizia assim que eles queimaram os documentos porque foram perseguidos, e acho que ele tinha comércio, ele tinha tafona, ele tinha serraria, né? E ninguém sabe nada da família, ninguém sabia nada. Faz uns 4, 5 meses que eu fiquei sabendo alguma coisa, e o Beppe Crepaldi foi em Treviso e ele achou, porque o meu bisnono é de Paese, Treviso, veio de lá. É a única coisa assim que a gente sabe, né? O único nono que a gente não tem muito conhecimento. E assim, né? O meu nono sempre lá em cima, né? Perto da Santa Rita, lá ali, era Rio Fiorita, mas é para baixo. Eles se consideravam que pertenciam a Rio Caeté, mas era mais aqui embaixo, né? E então na roça.
Sempre trabalharam na roça. Meu nono morreu, né? Vinham as pessoas portuguesas lá em casa, falavam com ele falava, os caras falavam português, ele falava italiano. Tanto é que nós, de criança, falávamos primeiro italiano. Na escola é que a gente depois aprendeu a falar o português. Eu faço parte, então, como eu estava te dizendo, né, que nós... Aí a gente sempre, desde o início, a gente fez parte da Associação Bellunese, né? A gente participa ali na hora de... E então, eu estava fazendo curso de italiano em Criciúma. Eu trabalhava em Criciúma, né, e fazia o curso de italiano. Aí, então, o padre Vicenzo pediu para a gente fazer um voluntariado lá no bairro da Juventude. Então, durante 5 anos, eu e 4, 5 colegas ali de Criciúma fizemos um voluntariado. E nesse período foi instituído, a gente fez o projeto para instituir o ensino da língua italiana aqui no município. Aí eles me convidaram para fazer umas aulinhas, né, no Jordão, no Alto Rio Maina. Foi um período muito bom. Então a gente fazia os cursos, daí a gente ganhava e como eu era voluntária do bairro, a gente ganhava os cursos na PUC em Curitiba, né? Depois a gente foi fazer curso na Itália também, né, para aprimorar. Eu lecionava na Miguel Lazarino do Rio Jordão e na Aurora Peterle do Alto Rio Maina. Foi assim, um período que eu achei, mesmo que fosse 1 hora por semana, foi muito válido, porque a gente conseguiu passar nesse período das pessoas ali, porque a italianidade estava sendo esquecida, né? As pessoas... Aí eu percebia que lá no Jordão quase todo mundo falava italiano ainda, o dialeto. No Alto Rio Maina também, lá no São Martinho, eles falavam, né? Então, essas histórias, a gente fazia muita entrevista com os pais, com os avós, a gente fez muitos trabalhos, assim, de trabalhar com os avós, eles contarem as histórias, né, na escola. Até a dona Amélia aqui em cima também fez várias entrevistas nas escolas. Então, foi um período muito bom. Até hoje eu encontro os meus alunos, eles maestra! Né? Então eu percebi que foi uma coisa muito boa para eles, o ensinamento da língua italiana no município, né? Foi uma coisa bem boa mesmo. Nós começamos assim quando foi fundada. Falaram lá que ia ter... umas pessoas se reuniram, vão fundar uma associação. Aí teve uma reunião ali na igreja, inclusive acho que foi o padre Rides também que ajudou bastante. Veio o Itamar Benedetti, veio o pessoal de Uruçanga ali, como é que é o seu Ed Damiani, veio bastante gente. Daí foi fundada essa associação, né? O padre Rides ajudou também. E daí a gente ficou sempre, né, ali, ajudando nas missas italianas que a gente fazia nas festas, com o Gemeládio, que sempre tem as festas do Gemeládio, a gente colabora, né? Nas missas com as outras professoras ali, a Celita, a Marianita. Cada mês a gente se reúne, sempre tem as reuniões, né? Eu fiz parte durante 30 anos da associação, né? E então, às vezes, tem as reuniões aqui, né? Tem, uma vez por mês tem a minestra, a pessoa se reúne, não é só da associação, daí a gente pode convidar pessoas de fora, o grupo de canto aproveita para cantar, também é uma coisa que alegra as pessoas, né? As missas italianas é assim, a Celita, não sei se pode falar aqui agora, a Celita, assim, ela é a ícone da missa italiana, né? A gente colabora com ela, porque sabe que elaborar uma missa italiana não é muito fácil. Nessa última missa que nós fomos fazer no Jordão, inclusive, nós estávamos conversando, nós ali, né? Tem gente que às vezes, né, quer fazer uma leitura, vamos delegar para uma pessoa que seja descendente de Zoltano. Um senhor lá, eu perguntei, você gostaria de fazer uma leitura? Ele disse, volentieri, já veio, né? Então eu acho que a gente tem que passar, até para ter tanto umas pessoas jovens da associação, a gente está bem contente, porque essas pessoas jovens vão renovar um pouco, né? Não fica sempre aquelas mesmas, sempre os mesmos ali fazendo as coisas, né? A Celita é uma pessoa que faz essa missa como ninguém, né? Não sei. Então ela é uma catedrática, a gente ajuda, a gente colabora, está ali junto, né? Mas a gente sabe que ela é a linha mestra das missas. Mas falando em aula, teve um ano que a gente participou, mandaram um dia no meu e-mail, um cara de São Paulo me mandou, se nós quiséssemos, nossa escola quisesse participar dos 150 anos da Grande Itália. Gente, a gente fez um trabalho tão inédito, que
Não sei nem como que a gente fez. Aí então, quando eu mandei para um Manteiga lá de São Paulo, a gente não sabia nem botar as fotografias dentro do computador, eu pedi para minha sobrinha botar e fazer, né? Foi um trabalho tão legal, cada um contou a história da família, não tem? Eu só sei que de Siderópolis foram 4 ou 5 fotos selecionadas no livro. E a segunda etapa, então, era assim, quem ganhou podia participar da segunda etapa. Então, a gente participou da segunda etapa, né? Poderia escrever sobre a história do município, né? A italianidade do município, ou um personagem que tivesse sido importante para a história do município. Então a gente escolheu, né, a história do monumento, todos os nossos imigrantes, né, falar um pouco sobre a história de Siderópolis, Nova Beluno. O título era Nova Beluno, 1600, Siderópolis, né? E o outro foi sobre Aldo Baldin, que ele é o autor do hino de Siderópolis. Nós contamos a história. A gente foi lá na casa dos Baldin, lá em Milanese, levamos os alunos, a tia lá mostrou um monte de foto, um monte de cartão postal, de tudo que ele mandava para a nona, querida nona. Hoje eu estou participando da missa com o Papa, com o maestro lá, não sei o quê. Gente, é cada história linda que eu disse assim, meu Deus, será que o pessoal da Itália sabe? Porque os Baldin vieram de Treviso, uma cidadezinha lá de Santo Antônio, eu não sei o que é lá, Santo Antônio de... não lembro o nome agora. Mas então, tem umas histórias muito bonitas, entende? E os alunos aprenderam muito sobre o porquê o hino, né? E a gente foi lá em loco e a gente fazia trabalhos tão engraçados que ficava tão legal até hoje. Eu encontro lá, e o nosso trabalho é aquele. Então, é gratificante essa parte, né? De saber que a gente procurou fazer bastante coisa naquela época que a gente dava aula. Ganhou 3 histórias que ia para a Itália. O primeiro lugar ia para a Itália, lógico. O primeiro lugar foi a família Matarazzo. E daí nós fomos eliminados da Itália. Segunda história. Eu não sei se... Daí as outras 2 histórias foi uma de Uruçanga e a nossa. Foram selecionadas 3 histórias. E, inclusive, o Manteiga lá de São Paulo mandou prêmios, mandou bolas, mandou colore, mandou uma cafeteirinha, mandou vários prêmios para as escolas, livros. Foi bom ter participado, né? O monumento, na verdade, foi assim, ó, a história era 1891, Nova Beluno. Aí nós contamos toda a trajetória, né? Os imigrantes chegaram, se estabeleceram, depois veio a CSN, né, por causa do Getúlio Vargas, ali também um pouco foi mudado, né, mais por causa que a guerra, o Brasil era contra, né, contra o eixo, né, aí então tiveram que, trocar o nome, né, ficou Siderópolis, que significa cidade da siderurgia, que não tinha muito a ver, né, mas, enfim, nós somos o Beluno e o Siderópolis hoje, né. Prefere esse Nova Beluno ou Siderópolis? Se não tivesse trocado seria bom, né? Porque agora para voltar, não sei, fica difícil, mas se não tivesse trocado seria ótimo, né? Nós pertencíamos à Nova Beluno. Se não tivesse trocado, né? A gente fazia parte da nossa história isso aí, né? Faz parte da nossa história ainda. Essas histórias eu contava nas escolas também, a gente contou bastante coisa nas escolas. O monumento representou todas as famílias pioneiras que colonizaram Siderópolis. As pioneiras. Tanto é que a família Donadel não está lá. Donadel e nem Betiol, que são as que vieram juntas, né? Não estão lá no monumento. Porque o meu nono veio 30 anos depois, entende? Meu nono, inclusive, ele veio e ele estudava no Caeté com o professor Zanata, ele estudava, continuou estudando, né? Tanto é que a gente tem uma cartilhinha lá ainda que era dele. Mas o monumento é um símbolo, né, dos nossos imigrantes, que todo mundo que vive sabe que os imigrantes que chegaram tem um nome lá. Só que o nome do meu nono não está. Trouxeram uma pedra de Nossa Senhora da Saúde, uma pedra muito grande, e foi na época do Jorge Bife, daí faltou nomes. Tinha só uma parte, que depois foi colocados outros nomes no monumento, foram colocados mais nomes. Inclusive, ali na frente também tem o Seminário São Pio X,
que o Seminário São Pio X também foi fundado mais ou menos na época em que o Padre Pedro estava aqui. E o Padre Pedro, como era meio próximo de São Pio X, ali que morava nas proximidades, ele colocou o nome do Seminário de São Pio X e Colégio Dom Orione, mas o seminário é São Pio X. Tanto é que tem uma imagem muito bonita lá na portaria, homenageando São Pio X. A Praça Nova Beluno, a Praça Nova Beluno é recente, né, agora, né? Eu acho que foi um feliz nome escolhido, foi um nome feliz, porque representa o que Praça Nova Beluno. A minha nona, a Almina Fabre, depois Fabre Adamante, meu nome era Adamante, ela nasceu, ela sempre contava pra gente, que ela nasceu num acampamento em frente à igreja, que hoje seria por ali, né? Uma vez tinha um acampamento ali e ela nasceu ali. Ela é a filha mais velha do casal, né? O casal Antônio Fabres e Rosa Estela. E então acho que foi bem apropriado o nome, né? De colocar Piazza Nova Beluno, para lembrar que os primeiros eram ali, né? Se estabeleceram. Eles não tinham casa para morar. Então, eles tiveram que ficar ali até... Eu não sei bem quanto tempo ficaram ali, mas ficaram ali até que eles conseguiram construir um barraco para eles, né? E eu sou trevisana, ferrarese e bergamasca. E as quatro que fundaram Siderópolis, os 4 imigrações que fundaram Siderópolis foi primeiro os belunesi, Trevisano, Bergamo e Ferrara. São os 4 que fundaram Siderópolis. 4 as maiores, né? Sempre tem gente de outras nacionalidades, né? O meu nono me contava muita história, só que agora eu não me lembro muito bem de algumas, mas ele contava, gente. Ai, gente, ele contava tanta história que agora não... Ele contava história de bruxa, mas essas coisas deles, né? Ele contava assim que ele... uma vez o chefe dele, os Gaboto, ali eram meio bravos assim, né? O chefe deles. Nem bota sobrenome nele. Aí ele disse que o irmão do nono era guarda, assim, pessoa de confiança desse chefe deles lá, do homem que eles trabalhavam. E diz que ele estava quase morrendo e pedia para o irmão do meu nono pegar um saco onde dentro estava i Franceschi Mareschi, que o nono dizia e o nono dizia que era o dinheiro da época, para ele dar uma passada na mão para ver se o dinheiro estava ali. Histórias, né? História. E a irmã dele, ele sempre contava que ela tinha uma voz muito bonita, que eles faziam procissão para pedir chuva. Ela disse que lá na Itália eles faziam procissão para pedir chuva. E ela, quando passava perto da casa ali deles, ela entrava, ela bebia da escudela de vinho. E depois continuava a procissão. E quando o nono veio para o Brasil, uma freira lá da igreja deu para ele uma Nossa Senhora das Graças, que eu tenho até hoje. A Madonina, ele disse que essa santa te proteja. E ele guardava isso como se fosse a maior relíquia que ele tinha. E uma bibliazinha, um caderno, um livrinho que ele tinha, que todo domingo ele lia a missa em casa, em italiano, e numa gincana foi emprestado e nunca mais voltou. Eu acho que fazer parte da associação foi uma experiência muito boa, porque apesar da experiência de ter sido voluntária do Bairro da Juventude, por isso a gente ganhava os cursos em Curitiba, a gente foi para a Itália fazer curso. Então, o voluntariado, ele dá muitas coisas boas para a pessoa. Eu acho que todas as pessoas tinham que fazer até trabalhos voluntários, dando aula nas escolas, a gente recebia. Mas antes a gente fez um trabalho voluntário que eu acho que abriu o caminho para a gente participar de uma associação, para a gente entender bem a língua italiana, para a gente conhecer outras coisas. O voluntariado é muito importante na vida de uma pessoa.